Pai amoroso, à medida que nos preparamos para ver este vídeo, pedimos Tua presença e orientação. Que ele seja um instrumento de mudança positiva em nossas vidas, inspirando-nos a sermos melhores em todas as áreas. Capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a agir conforme a sabedoria que ela oferece. Que esta mensagem nos fortaleça emocionalmente e espiritualmente, conduzindo-nos a um caminho de luz e amor. Amém. Por que a gente tem vivido uma crise que expõe tanto família? Porque o conceito de família foi usado de forma inescrupulosa por pessoas inescrupulosas que criaram um conceito família de bem, família tradicional, família isso, família aquilo, atentando contra as outras modalidades de família que surgiram. Cuidado que a sua hipocrisia, ela faz mal a você, depois faz mal também aos que são cristãos, os que ficam desmoralizados com você. Porque por trás tem aquela família tem aquela fachada de família bonita, para ganhar numa eleição, para ganhar isso, para ganhar a atenção das pessoas, para ganhar visibilidade. Isso acontece muito. Aquele modelo de família perfeito. E você sabe que lá nos bastidores não é nada. Mas vende. Mas quantas hipocrisias foram construídas ali? Você identifica que as pessoas daquela foto se traem o tempo todo. Marido trai mulher, mulher trai marido, filhos traem marido, pais que mentem para eles, enganam. O contexto de traição ali, estou dizendo que existe. Não estou falando desse ou daquele caso, não. Eu dei agora o exemplo das fotos. Claro, muitas e muitas ali são de verdade. O que eu estou dizendo é que nas redes sociais nós vendemos um conceito de família que não corresponde àquele que nós vivemos na particularidade. A gente se ama em público, mas se odeia em particular. A gente se elogia, troca elogios inúmeros nas redes sociais, mas somos incapazes de ligar e dizer alguma coisa em particular e pessoal. Então, o conceito de familiaridade precisa ser cuidado, senão se você se divorcia, volto a dizer, a obrigatoriedade do sangue prescreve. A gente não está garantido só porque temos o mesmo sangue. Quantos irmãos enganando irmãos, traindo cruelmente, enganando financeiramente, passando a perna. Isso é família. Eu deixo de ser no momento em que eu sou cruel com meu irmão. Eu me aparto do conceito, porque o conceito é sagrado. Por outro lado, muitas vezes nós encontramos o conceito de família entre amigos. Eu, há muito tempo, deixei de pensar na família para pensar. São as pessoas que enchem a minha vida de sentido. Família, para mim, é a oportunidade que eu tenho de sentir que eu sou comunitário. É quando o outro consegue arrancar de mim a generosidade naturalmente. Eu sinto vontade de me dividir. Eu sou naturalmente arrancado do meu egoísmo. Eu não quero isso só para mim. Eu quero dividir com você.
É ali que você identifica que ama. É ali que você identifica que o conceito de família de fato fez sentido para você. Eu não fico contabilizando mesquinhamente o quanto eu lhe dei, o quanto eu recebi. Não. É gratuito, a relação é gratuita. Ela é marcada pela generosidade, por aquilo que há de melhor, por aquilo que há de mais elevado na vida humana. E aí eu identifico, sim, isso é ser família. Às vezes não tem o mesmo sangue, na maioria das vezes é assim. A gente não tem o mesmo sangue, mas a gente se sente família. É amigo que ultrapassou a condição de amigo. É muito mais do que amigo. Aliás, eu nem sei se a gente pode dizer isso, né? Eu acho que o destino de todo grande amor é virar amizade. Então, se a gente diz que ficou amigo, é porque a gente já ultrapassou a fraternidade, a gente já ultrapassou a maternidade, a paternidade. Eu sempre digo isso. Você já deve estar cansado de me escutar falar isso. Mas o amor, a amizade é o último estágio de todo grande amor. Ou então quando você descobre que o seu irmão é seu amigo. Que às vezes é irmão, mas não é amigo. Só é irmão. Você não escolhe fazer férias com ele. Só obrigação mesmo. O Natal foi para muitos uma obrigação. Às vezes terrível. Sentar à mesma mesa, olhar na cara daquelas pessoas que você não escolheria. Ah, mas é Natal. Então é seu irmão, mas não é uma pessoa que você escolhe fazer férias. Não é uma pessoa que você escolhe levar para a sua vida quando você não é obrigado. É aqui que está a diferença. Que família é essa? Que conceito de família é esse? Que permite o agrupamento sem amor? E que muitas vezes condena o que se agrupou de outra forma, não da maneira tradicional como nós estamos acostumados. As mães solteiras, quantas vezes sofreram, não eram consideradas seio familiar, crianças abandonadas. Então, houve agrupamento, mas não houve amor, não é família. Mesmo que tenha casado na igreja, que tenha filho, tudo bonitinho. A família é sagrada quando o vínculo que reúne é pautado pelo respeito, pela solidariedade. É aí que você reconhece se é cristão ou não. É sagrada se tem esses elementos. Aí volto a dizer, é seu irmão, mas você não escolhe fazer férias. Acontece. E a gente precisa entender que quanto mais a gente se aproxima de Deus, maior é a nossa capacidade de perceber isso. Deus vai esclarecendo a gente. Deus vai colocando a gente no lugar. Às vezes a gente tem a tentação de ficar ouvindo tudo isso e aplicar nos outros, né? Ficar julgando. Ah, meu irmão é assim, ah, minha tia é assim, ah, minha mãe é assim. Não caia nessa tentação. Pense no que você precisa melhorar para que o conceito de família possa receber a sua colaboração. Pense naquilo que você pode enriquecer e amadurecer. Você é aquele que provoca crises pelo seu excesso de autoridade, pelo seu excesso de vontade de prevalecer sobre os outros. Será que nós somos essa pessoa que tem dificuldade de ouvir as outras? Será que nós ficamos julgando demais? Será que nós somos aquela que só procura quando quer, quando precisa? Não somos capazes de criar espaço de gratuidade, interessar-se pelos outros, interessar-se pelos outros, querer o aprimoramento com isso. Hoje eu quero transformar a minha casa em um lar.
Eu quero transformar esse agrupamento que nós temos aqui em casa em família. E o mais bonito ainda, minha gente, transformar essa família em sagrada. Esse milagre depende de nós. A gente poder, sabe, ser um lugar familiar. Você tornar-se um lugar familiar. Para que as pessoas que passarem pela sua vida usufruam desse valor. Tão bom você saber que você provocou coisas boas no outro. Que a sua palavra não feriu, mas que a sua ou ainda que ela feriu para amadurecer, não ferir para machucar somente, não. Que às vezes uma palavra que eu digo amorosamente vai no nossa Senhora, era o que eu precisava ouvir. Aquilo fere para provocar um fruto. Ser essa pessoa. Que quando você chega, o ódio faz as malas e vai embora. Eu sei que nas nossas reuniões de família a gente sempre tem aquela pessoa mais espinhosa, né? E às vezes essa pessoa somos nós. A gente cria confusão onde está, a gente tira a paz do outro, a nossa língua é ferina. Não sejamos. Conversão é uma decisão pessoal. Conversão é uma decisão. Eu não quero ser um lugar onde o ódio cresce. Quando eu chegar, eu quero provocar bons sentimentos, bons pensamentos. Eu quero colaborar. Eu quero ser familiar. Menor que o meu sonho, eu não posso ser. O ser humano nasceu para ser feliz. Você foi projetado para ser feliz. E se em algum momento da sua vida você vive a estrofe e não vive o refrão dessa música, isto é, se você mergulha nas suas misérias e não consegue sair dela, pode ser que você esteja sendo menor que o seu sonho. E você não tem o direito. Você não tem o direito de ficar abaixo daquilo que você sonha. Você precisa estar sempre na busca e na conquista destes sonhos. Isso é ficar sempre acima dos sonhos. Você não pode ser menor que eles. Porque se a gente se torna menor que os sonhos, a gente deixa de ser pessoas realizadoras. A gente deixa de buscar a realização nossa de cada dia. Essa aí que você tem que buscar todos os dias para ter força para reinventar a sua vida e para enfrentar os problemas que são próprios dela. Eu sei que às vezes a nossa tentação é a gente ficar menor que o sonho. É a gente, isso não foi feito para mim não, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei, eu não posso. Já parou para prestar atenção o quanto que a gente se esconde nessas expressões? Eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu não posso, já chegou o meu tempo de parar. Não seja menor que os seus sonhos. Mesmo que você já esteja em idade avançada, eu tenho certeza que se você for sincero com você, você vai encontrar muita coisa aí dentro do seu coração que você ainda não realizou. E aí eu lhe pergunto, já não dá mais tempo? Já não é possível mais reinventar a própria vida? Claro que é. Porque Deus está o tempo todo nos soprando de novo. Deus está o tempo todo nos concedendo a graça da renovação nossa. Da renovação nossa de cada dia. Deus está nos soprando todos os dias pela força do seu Espírito, aquele elan vital para que a gente possa continuar dando conta da vida. É isso, minha gente. Não são raras as vezes em que a vida parece nos sufocar, em que as dificuldades que nós enfrentamos se tornam maiores do que a nossa coragem. Não são raros os momentos em que a gente tem aquela sensação de que a vida é mais pesada do que nós podemos suportar. E é nessa hora que nós precisamos prender os nossos olhos no refrão de esperança. Porque a esperança tem o poder de nos fazer novos. É interessante como que na vida, de repente, quando menos imaginamos, um novo espírito toma conta de nós. E aquilo que parecia tão antigo, tão pesado sobre nós, ganha ares de novidade. Não é que a vida mudou, mas mudou alguma coisa dentro de nós.
Mudou o nosso jeito de olhar para ela, mudou o nosso jeito de interpretar os problemas, mudou o nosso jeito de olhar para a nossa doença. Aquelas pessoas que enfrentam as suas enfermidades, você tem duas maneiras de olhar para elas. Ou você enfrenta como um tempo desagradável, cheio de limites, ou você enfrenta com um tempo de possibilidades. Ou você enfrenta como a minha doença me ensina. O que ela me ensina? A lidar com os meus limites, a compreender um pouco mais os limites dos outros. Porque se a minha doença não me humaniza, eu não sei o que nessa vida vai ser capaz de me humanizar. Eu tenho uma amiga que enfrenta sérios problemas de saúde. Mas quando você olha para ela, você quase não percebe. E outro dia, passando numa loja, ela estava comigo nessa loja, olhamos algumas coisas que eu precisava ver e fiquei de voltar depois. E hoje eu tive a oportunidade de voltar naquela loja. E qual foi a minha surpresa? Que a vendedora olhou para mim e disse assim: cadê aquela sua amiga que veio junto? Eu disse: hoje ela não pôde vir, está trabalhando. A menina me disse assim: nossa, ela me transmitiu tanta coisa boa, ela me pareceu ser uma pessoa tão feliz, ela me pareceu ser uma pessoa tão realizada. E eu não tive dúvida em contar naquela hora das grandes dificuldades que a minha amiga enfrentava. E eu fui contando tudo que a minha amiga tinha, tudo que ela estava passando nos últimos tempos, de enfermidades físicas, e pude observar nos olhos daquela vendedora que me conversava comigo, que me atendia naquela hora, as lágrimas querendo descer. Imediatamente ela chamou a colega que trabalhava na loja e me disse assim, e disse para ela: nossa, se você visse como ela é, você jamais imaginaria que aquela pessoa passa pelas dificuldades que passa. Sabe qual é o segredo? Eu saí da loja orgulhoso da minha amiga. O segredo é que ela nunca fica menor que o sonho dela. O segredo é que ela nunca permite que a sua enfermidade se torne maior que as suas esperanças. O segredo dela é que ela continua acreditando no olhar de Jesus. Ela não se desprende dele por nada nesse mundo. Ela não presta atenção no câncer que tem. Ela presta atenção no Deus que lhe empresta a vida a cada dia. E a ela não importa quanto tempo ela ainda tem nessa vida. A ela importa é a qualidade de cada instante. Ela não fica pensando nos meses que virão, nas dificuldades que enfrentará, ou se ainda terá quanto tempo de vida. Ela não fica se prendendo nisso. Ela não fala dessas coisas. Ela preferiu enfrentar o câncer e a dificuldade de um outro jeito. Ela preferiu enfrentar sorrindo, conquistando as pessoas. Ela não perde tempo em lamentar as dores constantes que sofre. Nós que somos próximos sabemos das dores constantes que ela sofre, mas ela preferiu não falar das dores. Ela preferiu alimentar dentro dela um jeito de ser diferente. Ela preferiu dar testemunho da fé que ela professa, ela preferiu dar testemunho do Jesus que ela ama, assim, vivendo de maneira esperançosa tudo o que vive. Ela não se torna menor que o sonho. Ela não se curva ao câncer, ela não se curva à dor, porque ela descobriu que o tempo que ela tem não importa. Nós não podemos dizer se nós vamos viver mais ou menos que ela. Agora, uma certeza eu tenho: ela não quer viver mais ou menos. Nós não sabemos o tempo, e ela também não sabe. Aliás, ela é um desconcerto para os médicos. Já anunciaram o seu fim há muito tempo, mas está mais viva do que muitos de nós. Sabe o que é isso, minha gente? A capacidade que essa criatura tem de olhar-se de um jeito novo, todos os dias. E de só olhar o que vale a pena, de prestar atenção no que vale a pena. Quantas vezes nós, na tentação de ficar cuidando demais dos problemas que nós temos, nós não enxergamos as soluções. Nós não enxergamos as possibilidades porque os nossos olhos estão presos demais nos problemas que nós temos. Assim como a minha amiga sabe que a cada dia ela precisa escolher o que ela vai fazer da doença que ela tem. Quais são os cuidados que ela vai ter para manter o corpo, mas sobretudo a alma sobrevivendo. Sobreviver o corpo, há pessoas que sobrevivem durante muito tempo, mas não há qualidade nenhuma nessa sobrevivência.
Porque o mais importante é a gente fazer sobreviver a alma. E assim, quando ela andar pelas lojas daqui de Taubaté, entrando um lugar ou outro, as pessoas vão descobrir nela alguma coisa de diferente. Onde foi que ela aprendeu tudo isso? Eu não sei. Onde foi que ela de fato encontrou forças para estabelecer com a vida um pacto? Eu não sei. Eu não sei qual foi o livro que ela leu, qual foi o discurso que ela escutou. O que eu sei é que Deus é inevitável na vida dela. Deus é aquilo que dá sustento o tempo todo. As outras coisas eu não sei dizer. Mas quando a gente percebe nos olhos dela um Deus que não a deixa morrer antes da hora, a gente já começa a acreditar no significado da ressurreição. A gente começa a entender como é que o sofrimento pode lapidar uma pessoa e pode torná-la ressurreta mesmo antes de ter morrido. Porque eu vou te confessar uma coisa, ao conviver com ela, às vezes eu tenho a sensação de que ela já ressurgiu antes da morte. E que a ressurreição é para ela o dado de toda hora. É o movimento de todo instante. Por isso que a morte não vence. Por isso que a morte não está tendo poder. E por isso que ela ainda, mesmo sem dizer nada, sem abrir a Bíblia, sem fazer discursos homéricos, sem dar testemunho de absolutamente nada, somente entrando numa loja de sapatos, sorrindo, tratando bem quem ela encontra, mostrar que Deus existe, que Deus é vivo, que Deus é o vivente, que está dentro de nós, que estabelece com a vida o tempo todo um pacto, e que faz com que a nossa vida esteja encaminhada nos trilhos do sentido, que não é absurdo sofrer. Há um sentido em cada dor, e ainda que ele esteja oculto, a sabedoria nos encaminha para descobri-lo. Os absurdos, eles deixam de existir no momento em que nós estabelecemos o sentido. Para ela tem sido assim. É fácil? Não. Só Deus sabe quanta energia ela precisa gastar para continuar alimentando o sorriso que ela tem. Só Deus sabe quantas energias, quanta luta, quanta oração, quanto joelho no chão, quantos gestos ela tem que estabelecer para que o sentido se estabeleça dentro dela. Mas ela não desiste. Ela continua permitindo que o sonho prevaleça. Ela continua lutando para não ser menor que o sonho. Eu não sei quais são os grandes sonhos que ela tem na vida. Não sei. O que eu sei é que ela é envolvida de sonhos. O que eu sei é que prevalece o tempo todo um desejo de fazer diferença na vida. De notar os pequenos detalhes da existência. De estar atento àquilo que o senso comum não vê. De estar atento àquilo que naturalmente a gente não percebe. É isso, minha gente. É o que nós temos diante de nós hoje também. Mesmo que não estejamos acometidos de enfermidades sérias, mesmo que nós não estejamos ameaçados de morte, a vida nos ameaça o tempo todo. Nos ameaça e nos coloca numa necessidade de responder a ela. Você está desafiado pela sua vida. Você tem aí as suas questões. Coloque-as diante do seu coração. Coloque-as diante de você. E não permita que esses problemas, que essas dificuldades venham ditar as regras do jogo. O jogador é você. E você só vai ganhar essa partida se você assumir a liderança dessa história. Tenho algumas dúvidas sobre o catolicismo e queria que você me respondesse. Hoje vivemos num mundo capitalista que valoriza a riqueza, a beleza e o poder. E este capitalismo está intimamente ligado com os valores protestantes. Vide a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Max Weber. O catolicismo e seu desenvolvimento está intimamente ligado ao feudalismo, onde seus valores foram muito mais fundamentados, onde a instituição igreja pode se estruturar também para acumular riquezas. E até hoje vejo resquícios dessa época em nossa cultura católica. Uma vez, padre, ouvi de um outro padre da paróquia onde eu cresci, que a igreja é santa, mas também pecadora. Santa porque tem sua origem em Jesus e Pedro.
pecadora porque é feita por homens e mulheres, como eu e você. Que a igreja erra por ser feita de pessoas filhas de Deus, mas também de santos. Considerando estes pontos acima e a minha experiência dentro da igreja e de vida, me pergunto sobre certos valores que eu cresci ouvindo e que hoje tenho dúvidas. Valores não relativos ao amor, à doação, ao próximo ou a Deus, mas valores relativos ao trabalho, às penitências, às culpas. O catolicismo é muito mais ligado ao humanismo que à racionalidade. Sempre estudei muito e às vezes me pego me punindo por ter estudado bem, por ter um emprego bom, uma família feliz, saudável. Parece que não faz parte da minha cultura. Parece que para eu estar perto de Deus eu devo procurar a pobreza, me penitenciar, abdicar do estudo para viver uma vida apenas espiritual. Parece que estou cometendo um crime quando estou trabalhando e produzindo para a empresa na qual eu trabalho, ou querendo resultados capitalistas. Como disse, acho que isso está muito ligado às minhas raízes católicas. A sociedade nos cobra uma coisa, mas a igreja nos cobra outra. Queria que você desenvolvesse essa relação que vivemos hoje com o mundo capitalista, padre, e sobre isso refletisse. Como ser católico e viver no mundo capitalista e ao mesmo tempo administrando valores cristãos que são tão diferentes? Alguém aqui já viveu isso na carne também, esse conflito? Já? É muito comum isso, né? Quando uma pessoa, sobretudo quando você encontra uma pessoa que fez a experiência de Deus e é uma pessoa de muitos bens. Parece que ela, num primeiro momento, ela até enxerga a riqueza que acumulou, né, como uma contradição aos valores que agora está assumindo, né? Eu achei interessante porque é muito lúcido, né, o discurso da Andressa. E há alguns pontos interessantes, minha filha. Por exemplo, quando você fala que a igreja é divina em Jesus e Pedro, não, ela é divina em Jesus, né? No Cristo, né? Pedro já faz parte da humanidade da igreja, porque Jesus é o Cristo. E Jesus, quando nós falamos Jesus, nós estamos falando do mistério encarnado, é o Verbo que assume, né, a carne e que tem nome de Jesus, mas nele está a divindade. Pedro é a continuidade histórica do mistério, né? Do mistério que o Cristo institucionaliza, né? E que traz para a humanidade. Até eu acho interessante porque eu tinha um professor na teologia, isso parece heresia, mas não é não, já vou me explicar. Ele fala assim: Jesus queria o reino, mas Pedro fez a igreja. Interessante isso, né? O desejo de Jesus era o reino de Deus, mas nós só conseguimos dar a ele a igreja, ainda. Porque a igreja é uma formatação humana, limitada, porque somos humanos, mas estamos a caminho. Por isso que o Concílio Vaticano II fala de maneira tão bonita que o reino de Deus subsiste dentro da igreja. A igreja de Cristo subsiste dentro da igreja católica. Isso é, nós estamos conectados ao princípio do mistério, mas nós não somos a totalidade do mistério revelado. Nós somos a plenitude do mistério revelado. É por isso que nós temos que ter muita tolerância com as outras religiões que são diferentes das nossas. Ela está em conflito porque justamente ela teve um encontro com outras religiões, com outras culturas. E é bonito que a gente também precisa identificar que as outras religiões, as outras culturas, também vivem a sua experiência de Antigo Testamento. Nós também vivemos, antes de chegar a Jesus, a gente passou pela experiência do Antigo Testamento. Então a igreja de Cristo subsiste na igreja católica, tá certo? Então aqui nós temos uma primazia, a primazia de Pedro. É a igreja que Jesus institui, porque ele queria o reino. Esta igreja significava a presença do reino. Por isso que hoje, quando nós realizamos a Eucaristia, quando nós atendemos, quando nós ministramos os sacramentos de maneira geral, nós estamos apressando o reino de Deus. Não tem aquela música do Padre Jonas bonita? Somos, Senhor, tua igreja, que apressa tua vinda gloriosa. Isso é lindo. A igreja apressa a vinda do reino, porque na verdade o nosso objetivo é o reino de Deus. Agora, enquanto nós somos igreja, nós somos limitados. É a parte de Pedro, que negou inclusive o mestre no momento da morte. No momento do Calvário, Pedro negou.
Esses limites, minha filha, nós os assumimos com todas as suas características. Os limites sociais, os limites financeiros, os limites econômicos, né? Os limites filosóficos, os limites... Tudo que diz respeito ao nosso limite está dentro da igreja. Porque ela é guiada por homens e mulheres limitados. Nós, o tempo todo, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa de rezar. A oração é o mecanismo que purifica o que é humano. Isso é tão bonito. Você pensar que quando você reza, você está passando por um processo de purificação daquilo que é excessivo em você. Assim como nós precisamos passar o ouro pelo fogo, né, para purificar, nós também precisamos orar. Nós precisamos ritualizar a nossa fé, porque é o momento em que a gente joga os excessos. É para a gente tomar contato com a nossa fraqueza e superá-la em Deus. A graça de Deus está agindo o tempo todo, mas onde que ela age? Na natureza humana, que é limitada. Então o processo de Deus em nós é lento. Ele fica mais acelerado à medida em que a gente se converte mais, né? Então quanto mais essa igreja estiver convertida, mais rápida será a ascensão do reino sobre esta igreja. Então é bonito a gente pensar isso. A igreja de Deus, a igreja está aqui. Ela tem características humanas, porque ela é feita de pessoas. Mas ela é uma instituição divina, isto é, nasceu do coração de Jesus. Mas o que é que Jesus quer que esta igreja chegue a ser? Reino de Deus. Por isso que nós não podemos ficar brigando entre nós. Senão seria uma hipocrisia da nossa parte. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, boa noite. Eu venho pedir um conselho. Tenho passado por muitas dificuldades no meu trabalho. Estou desanimada, triste, estressada, me sinto até perseguida, padre. Trabalho tanto e faço tanto pelos pacientes, para as pessoas que precisam, mas só recebo coisas ruins. Recebo muitas críticas e essas críticas me destroem. As cobranças aumentam todo dia e eu não tenho dado conta. Isso está acabando com a minha vida. Tenho o sonho de cursar medicina. Já fiz 5 anos de cursinho, não passo, e isso acumula dentro de mim e tem acabado com a minha alegria, minha autoestima. O que posso fazer para aquietar meu coração e resolver meus problemas? Nós não temos... A melhor maneira de administrar esses momentos difíceis é a gente refletir as causas. Que às vezes nós estamos achando, né? Você, por exemplo, eu não tenho um pleno conhecimento do seu contexto, você apenas me partilha alguns detalhes dele. Vamos aqui, por exemplo, esse primeiro momento em que você se sente desanimada e estressada e perseguida no seu ambiente de trabalho. Muito cuidado, às vezes você acha que a perseguição é que está gerando o estresse. E às vezes é o contrário. Às vezes é o estresse, a vida tumultuada que você está vivendo, uma vida que não... Pode ser que seja verdade ou não, mas uma vida que às vezes em que você não consegue colocar um tempo para o seu descanso, para o seu lazer, isso vai gerando uma dificuldade no seu relacionamento. Às vezes nós pensamos que o problema é o relacionamento. Não, às vezes o relacionamento é apenas um sintoma, uma consequência, né, daquilo que está de errado em nós. Então, às vezes, é a nossa estrutura de vida que precisa ser modificada para que depois a gente melhore as outras coisas. Então, a melhor maneira de lidar com o estresse, minha filha, de diminuir o poder desse estresse, é uma mudança de atitude mesmo. Você analisar o jeito como você está vivendo, a maneira como você está organizando o seu tempo, se você está dando ao seu corpo o descanso necessário, se alimentando corretamente. Tudo isso é fundamental para que o estresse não prevaleça em nós. Estilo de vida mesmo, minha filha. Quando você tiver sua folga, o seu momento de lazer, né, o seu tempo livre, escolha bem como é que você vai gastar esse tempo. Porque às vezes nós somos tão infelizes nas escolhas que nós fazemos para o nosso descanso, né?
É igual descer para Ubatuba, em época de festas. Eu fico vendo, o povo trabalha, aquele cansaço todo, aí vai para a praia. Um feriado prolongado, por exemplo. Aí vai bonitinho. Na hora que volta, leva 12 horas para subir a serra. Isso no domingo, né? Aí o descanso todo que teve, acabou, foi embora. A pessoa volta tão estressada, ela chega em casa chutando o cachorro, derrubando o papagaio do puleiro, porque ela está acabada, ela está destruída. Então, às vezes, nós escolhemos muito errado a maneira como nós vamos descansar. Então, a gente precisa ter um crivo, né? Será que vai valer a pena esse deslocamento? Será que, às vezes, fazer com que o meu descanso seja até um ficar em casa, né? Você descobriu o sabor de ficar na sua casa sem ter o que fazer. Ocupar-se com uma leitura, um bom programa de televisão, ou receber os amigos, estar com as pessoas que você ama. Enfim, a gente vai diminuindo o nosso estresse à medida em que a gente identifica o que é que está nos estressando. E muitas vezes, nós, quando vamos identificar o que nos estressa, a gente chega a essa conclusão. Nós estamos vivendo de maneira muito errada. E a gente pode mudar isso. Você pode se recordar, você já deve ter escutado tantas vezes a história da ovelha perdida. Quando Jesus compara o amor que aquele pastor tem pela ovelha, ele vai buscar a ovelha que está perdida, ele não deixa que ela continue esquecida, ele guarda de maneira responsável, né? Ele precisa deixar as 99 que estão ali. Aparentemente pode parecer uma irresponsabilidade, né? Mas é claro que ele deixou cuidadas aquelas que estavam ali. Elas já estavam no lugar certo, e ele saiu em busca daquela que estava no lugar errado. Nesta parábola, nós podemos descobrir a beleza de um Deus que sai para buscar o que está perdido. É natural do amor ir buscar o que está perdido. E Jesus nos ensina que Deus age assim. O pastor cuida das ovelhas que estão ali, e ao perceber que está faltando uma, ele guarda as 99 e vai buscar a que está perdida. Também dentro das parábolas da misericórdia nós encontramos a história do filho pródigo, daquele rapaz que resolveu pedir a parte da herança e ir embora, e depois de viver um tempo longe do pai, de ter gastado toda a herança, ele descobre naquele momento de ausência, de sofrimento, que a gente sabe que o sofrimento nos revela muitas coisas importantes. Naquele momento de dor e de sofrimento, de solidão, ele descobriu que o lugar dele não era aquele. Ele ficou indignado com o que estava vivendo. Ele ficou assustado com aquilo que ele havia escolhido. E o que ele faz? Ele se encoraja para ir buscar a reconciliação com o pai e pedir perdão. Na verdade, naquele momento que o rapaz descobre que ele está no lugar errado, que ele deveria estar na casa do pai dele, o coração dele se ilumina de uma maneira muito bonita para fazê-lo perceber que quando nós estamos vivendo uma situação de erros, é interessante a gente saber dar o passo para buscar a reconciliação. E o coração daquele rapaz o iluminou para que ele se encorajasse para ir buscar o perdão do pai. Tanto é que ele sai, olha, eu vou viver como um empregado na casa do meu pai, porque eu já não tenho mais direito à herança. Eu já gastei tudo que tinha. A minha parte, o meu pai já me deu e eu já gastei. Então ele não volta para querer ser filho de novo. Ele volta para querer ser empregado, porque ser empregado do pai dele era melhor que viver naquelas condições em que ele estava vivendo. Foi a conclusão a que ele chegou. O meu pai trata melhor os empregados dele do que eu estou sendo tratado aqui. Ele, na verdade, quando saiu de casa, ele queria festas, queria alegrias, queria se realizar. Ele achava muito pacata a vida que ele vivia na casa dele, né? E depois de ter feito todas essas experiências, ele chegou à conclusão de que estava errado. E isso é interessante na vida. Chegar à conclusão de que se está errado e não ficar lamentando.
Não ficar vivendo as consequências do erro de maneira, como é que a gente poderia dizer? De maneira desastrosa, né? Viver a consequência do erro de maneira desastrosa é você não sair do erro. Mas de repente você percebe, errei, não fiz como poderia ter feito. Aí você vai buscar o acerto que você ainda tem direito. A misericórdia de Deus nos ensina isso, minha gente. Nunca é tarde para que a gente reconheça de que nós estamos no lugar errado. O pecado é o lugar errado. As escolhas infelizes que nós vamos fazendo, que vão destruindo a nossa vida, não é para isso que Deus nos projetou. Mas aí a gente precisa ter a coragem de acreditar que o Deus que nos espera está lá para nos tratar como filhos, não como empregados. E foi a grande transformação que aconteceu no coração do rapaz. Imagina ele voltando para casa, desejoso de reencontrar um lugar na fazenda do pai, mas para ser um empregado, porque ele não se sentia merecedor de ser reintegrado à família, de ser tratado como filho, porque foi ele mesmo que não quis mais. Existia uma lógica nessa história, né? É justo que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tem identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins. Quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada,
ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande, e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não, nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja, pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você, e ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis, eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias, e você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil, que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários, inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.